Eu já não lembro Olha, muito eu bem. também não sei nem o que eu fiz ontem, Isis. Então, assim, ó, desculpa, mas a minha memória curta tá meio prejudicada ultimamente. Se Não tem puder nos problema. relembrar, vai Melhor ajudar. relembrar. Tá. É, Nós paramos assim no momento que vocês estavam trazendo tudo que era confuso. E aí teve sobre o comentário, teve sobre a inclusão do Boa anexo. tarde, O... meninas. Boa tarde, Hannah. Tava numa outra reunião aqui. Pode seguir, Isis. Vou ficar quietinha. O scorecard que não dava para filtrar por um período, né? E aí atualizar os gráficos. Por último, a gente parou ali nos portais e nas opções de apresentação, né, que vocês gostariam, que teve ali um concorrente que fez Cadri falou, Guria, que sonho, né, que encantou vocês. Então a gente estava nessa parte em que vocês estavam trazendo assim pontos confusos, pontos ruins para em relação ao desempenho. O que que eu fiquei pensando, né? Até hoje eu conversei com a Adriele, eu tô eliminando algumas pendências aqui, e uma das atribuições da Adriele, quando ela entrou, não faz 6 meses, né, Adriele? Faz isso já? faz, é É, quase 9 já. então, já vai nascer. Tá nascendo. Então, foi ela assumir essa parte da gestão dos indicadores. Então, assim, ela entrou jogando. Mas tem uma outra parte que eu não consegui passar para as meninas todas, que é toda a parte da configuração da ferramenta. Então, assim, hoje, se por exemplo eu tiver que criar, nós vamos ter um indicador diferenciado agora. Se eu tiver que colocar uma faixa para ele diferente, se eu tiver que colocar uma polaridade diferente, as meninas ainda não têm esse conhecimento. E eu digo para vocês, isso é bem complicado. Não é uma coisa simples de você fazer a configuração da ferramenta para que ela possa usar. Então, vamos dizer assim, eu contratei a ferramenta, veio o consultor e implantou para mim. Mas, pós isso, nem tudo aquilo que a gente configura, a gente vai manter. Então, né, hoje, por exemplo, nós temos lá a faixa de 20% para cima, 20% para baixo, quanto maior, menor. E se a gente tiver que mudar isso? Então, essa parte toda da configuração, que eu vou passar depois para elas, eu acho que é muito complexo, porque até, né, a unidade de medida, você tem que cadastrar a unidade de medida para poder usar ela e cadastrar ela lá depois. O perfil de visualização, você tem que fazer tudo isso. O gráfico lá, então, assim, nesse âmbito ali, eu acho que ela é uma ferramenta muito complexa. Então não sei, né? A gente poderia pensar em algo no sentido assim, sei lá, é, coisas Algo mais rápidas. É algo padronizado, né? padronizado, mas Uhum. com possibilidade de ajustar, É, né? como se Trazer fosse assim, ali coisas 5 defaults, principais. né? Coisas mais defaults, assim, então assim, eu como ferramenta já trago isso daqui mais ou menos pronto como uma opção. Ah, você quer usar essa ou você quer configurar? Né? Então Como é se mais ou fosse menos isso. templates, assim, Algo, Sim, mas assim, modelos. modelos, modelos. né? Eu quero trazer, né? Vamos dizer, faz de conta que a gente está pegando o perfil de visualização, já traz um meio que padrão, apesar de ter algumas coisas assim, mas assim, se você quer um padrão de gráfico de pizza, ele já traz um padrão. Você não precisa fazer todas algumas configurações porque ele não fica legal. Então, não sei, a gente poder pensar em algo assim mais simples para o usuário, sabe? Uhum. Perfeito. Configuração de todos os entrevistados. Vocês são as nossas últimas entrevistadas. Configuração foi o ponto de todos. Unânime. Não, e o pior é que você chegou lá naquele ponto da configuração, você tá fazendo, tá bonito lá. Daí, poxa, mas você tinha que ter feito aquele negócio antes. Daí você para, daí você tá com aquele pop-up lá aberto, daí você já se perdeu nos 50 pop-ups que você tem aberto, nas 50 telas, daí você volta lá, cadastra lá para depois aí atualizar naquela telinha que você tem para você poder selecionar aquela opção que você acabou de fazer a configuração. Então são Uhum. coisinhas assim que realmente a gente acaba até se perdendo na navegabilidade da ferramenta. Perfeito. Jéssica, se possível, você entrar, hoje como isso está mais concentrado em você, né? Entrar ali na configuração, tem coisa assim que o que você mais usa e o que você menos usa na Eu não hora da uso nada agora, configuração. porque tá tudo configurado, não quero nem mexer nisso. Mas tem algum assim que você Não, pensa, cara, pra que que eu tô fazendo isso?
Não, é assim, é por isso que eu falo pra você, porque que nem as meninas, a gente roda sem precisar estar mexendo nisso, mas se precisar. Aí, ó, daí realmente as meninas que entraram Aí é fuçar. depois de mim, daí elas vão fuçar. Ó, Sim. eu vou falar um ponto positivo que a gente tem. O ajuda do SE ajuda. Tá? Pelo menos assim, sempre que eu precisei de ajuda, na maioria das vezes, o ajuda ajuda. Então, assim, mantenham isso sempre, porque é a minha válvula de escape ali. Eu vou lá, fuço no ajuda, procuro, tento fazer o entendimento, e principalmente por causa das versões. Inclusive, a gente não tem muitas coisas assim que, faça tal coisa na ferramenta, dentro das nossas instruções, porque você vai lá no ajuda da ferramenta e usa. Então, a gente tem mais a parte normativa nossa, né? Porque assim, muitas vezes essas coisas de tela a gente vai ter lá nas ajudas. Então, assim, pensando hoje, eu não tenho a frequência de entrar em configurações, mas se eu tivesse as coisas que agora a gente está trabalhando, a gente tem que criar tipos de indicador. A gente tem que criar essas variações das nossas faixas, né? Então a gente fazia aqueles gauges lá, a gente teve que fazer um agora que até agora a gente não conseguiu ajustar, que é o do dito de fazer polaridade em intervalos. E até agora a gente não conseguiu ajustar ele, cadastrar com que realmente na hora que eu colocasse um indicador, ele aparecesse da cor laranja, da cor verde, conforme estivesse dentro do intervalo de medição. Então, até agora a gente não conseguiu. Então, isso daí ficou bem difícil, porque daí a telinha lá não é nada intuitiva para a gente colocar. Daí a gente foi por tentativa e erro. Eu falei, sabe de uma coisa? Bota tudo laranja, bota tudo verde, e a hora que aparecer qualquer número vai ficar assim, porque eu ainda não consegui entender a lógica dele. Quando ele é por tipo de intervalo, não quanto maior, melhor, quanto menor, melhor. Então, Sim. ali eu acho que é bem confuso. Que mais? De configurações que a gente usa, eu acho que é mais isso mesmo, né? Por enquanto, agora, né? Que a gente está trabalhando mais. Deixa eu fuçar aqui agora para achar alguma coisa, mas eu acho que Configuração de tem muita portal é coisa, simples para tem muita coisa vocês? Do portal, a gente não do tem portal, problema no portal. Essa parte de é, construção de portais, elas utilizam bastante Isis. Não sei se é isso que tá falando. Aham, é É, isso mesmo. Sim, isso. sim. E isso até é uma coisa que a Adriele está desenvolvendo mais até agora, inclusive, né? Eu fiz o curso lá do Analytics, do Analytics, acho que foi o último do SE que eu tinha feito, do Analytics. E daí ali também aparece um pouco de portais, né? Uhum. Ele é integrado, né? Uhum. Questão de integração, assim, do, por exemplo, o desempenho e plano de ação, desempenho e workflow. Vocês utilizam? Faz parte da vivência de vocês? Como é que é? Plano de ação, ocorrências, que é no workflow, na verdade. Temos algumas dificuldades ali, tem risco. Eu não sei se projetos ele está junto ali na disponibilidade ali. Mas a gente Eu acho que acaba sim, tá? Projeto entrando, sim. né? Aham. O projeto está. É, a gente acaba fazendo esse vínculo também. mas Quais o são as maior vínculo eu dificuldades? acho que é só com workflow, né, Jéssica? O maior vínculo, O assim, que a gente porque usa todo dia é a ocorrência, que a gente tem um isso, workflow de ocorrência, que é com base daí no resultado do indicador que a gente gera um evento, né? Então nós temos um uhum, evento gerado automaticamente, que é um evento de workflow. Sim. isso, e daí a questão de vínculo de plano de ação e projetos, enfim, eu não sei, tem essa vinculação, mas a gente não tem tanta usabilidade, né, Jéssica? Porque ele não traz muita utilidade para a gente. Eles incluem no comentário lá, assim como uma análise crítica no comentário, eles incluem o plano de ação, mas que nem a Jéssica comentou, né? Eles podem incluir só num período e não no indicador em si, não naquele período maior. Eles incluem em um mês específico e às vezes aquele plano de ação ele leva meses para se concluir, né? Então ele Uhum. fica meio que não casa, assim, não tem muita utilidade, né, Jéssica? Né, Dri? Nós temos um processo
quando a gente entrega um projeto, principalmente projetos estratégicos. Quando eu entrego um projeto estratégico, eu tenho que apresentar para a nossa diretoria, com uma frequência de 6 meses e 12 meses, qual foi o benefício daquele projeto implantado com impacto na estratégia. E a gente mede muitas vezes isso por meio de indicadores. Então, nós criamos os indicadores, e isso, a gente não tem isso vinculado. Porque eu deveria ter isso de uma forma que aquele indicador ou aquele projeto tenha um indicador. Então, queria ter. A gente não usou esses vínculos ainda, porque eu não consegui fazer. Então, eu não sei como fazer. Dentro do projeto, a hora que eu estou desenvolvendo um projeto, eu já criar o indicador que vai fazer o monitoramento pós-implantação. E Então, daí o como que eu andamento vinculo? desse projeto também já alimentar É que são o duas coisas indicador, né, diferentes, né? Jéssica? São duas coisas diferentes. Então, assim, o andamento do projeto é com base em cronograma. Então, eu vou saber, com Uhum. base no cronograma, eu tenho. Ele tá lá, ele andou lá 50%. O problema é que cronograma você sabe que ele é dinâmico, não é Ele é estático. mutável. Né? Uhum. Então, cada vez que você tem uma mudança ali, ou você coloca uma atividade, ele vai recalcular. Então, eu não posso, de certa forma, trazer isso para um indicador estático. Aí, eu tenho aqueles que eu vou cadastrar lá como um indicador que vai medir a implantação dele, o pós-implantação. Então, por exemplo, né, vamos dizer que eu fiz um projeto que eu vou trazer, um projeto de um produto que eu vou trazer mais 50 mil beneficiários. E eu tenho essa projeção durante os 12 meses. Como que eu vinculo isso no meu indicador, dizendo que ele está monitorando aquele projeto que eu entreguei e depois eu vou lá e apresento para minha diretoria num dashboard, de repente, num portalzinho, dizendo todos esses indicadores são indicadores de projetos estratégicos que vão impactar na minha estratégia. Eu vou dar uma olhadinha, Jess, lá quando a gente está criando o indicador nas associações, não tem como vincular um projeto. Lá a gente vincula o processo, né? Só processo. Então eu vou dar uma olhadinha que eu acho que tem projeto lá para vincular. Pois A é, eu associação tá realmente. mais genérica. Acho que dá, talvez, por mais que dê Não para dá. associar, Não? mas não tem como medir, né? Não tem como correlacionar, só fica os registros atrelados. Mas pelo que É a Dai tá aquela falando, coisa. isso não, né? Não Ele só tem, não vincula tem. plano de ação, processo, risco, workflow. Não tem. Então eu me equivoquei aqui. Eu achei que projeto tinha também, tá? Pois é, eu acho que talvez em alguma outra versão tivesse alguma coisa assim. Sim. Pois é, mas eu vou. Enfim, vou seguir aqui. E assim, nós trabalhamos Mas essa ali. parte de associar ali o componente, ela não é parametrizável? A gente. Não? Você não Eu parametriza acho que ali não, Mali. Não. Isso é a Não? configuração do SE, né? Já vem pronto aqui, ó. É só os módulos que estão associados nesse módulo. É o que inclui disponibilidade para fazer a associação. É como Associação. aquela questão do OKR lá que a gente discute, sabe? Sobre associação. De ele não ser inteligente ainda, por exemplo. Uhum. Ainda. Ainda. Então, isso é uma coisa que poderia estar melhorando. Sim. Acho que a parte de fórmulas também é algo que dá para ser melhorado. Eu acho muito confuso. Muito É que Me você fala os ainda detalhes do não que você usou. acha confuso. É que assim, a Dai nunca usou fórmulas, ela não teve treinamento, então talvez aí é uma deficiência até da gente entender um pouquinho mais da fórmula, porque eu trabalhei bastante com fórmula e dava certo. Então, assim, conheço um pouco de SQL, conheço um pouco de outras coisas, então dá. Então, para você fazer uma Mas fórmula é que automática, você tem que entender que o usuário ele não vai ser especialista em SQL. Então, se você quer trazer uma ferramenta útil para ele, não tem que ter essa especialidade que a Jéssica tem. É uma pessoa leiga que vai utilizar, entendeu? Então, é por isso que eu digo que ele pode ser melhorado, porque ele não é fácil de utilizar. A pessoa tem que ter outros entendimentos para utilizar. E ela não é um Power BI da vida, né? Ele é um sistema que multi pessoas vão utilizar.
ele tem que ter, ele é um conceito ali. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer uma fórmula é criar o vínculo do indicador que você vai ter fórmula. Então, você já começa por aí. Não é do nada que você vai conseguir criar uma fórmula. Depois disso que você foi lá e vinculou aquele indicador lá, é que daí você vai conseguir abrir os campos daquele indicador que você fez o vínculo para poder criar uma fórmula. Então, assim, é isso que eu falei para vocês. Sempre eu tenho que ter um passo anterior para chegar naquele passo final. E isso ali É na justamente fórmula isso, também ele é muito complexo, para vocês complexo. terem noção. Eu já tentei fazer sozinha, a Jéssica já tentou me explicar, ela já tentou fazer sozinha depois de muito tempo sem usar e a gente não conseguiu chegar no resultado que a gente queria. Só para vocês terem noção. Então é algo que merece melhorias, sabe? Então, mesmo a Jéssica sentando comigo, a gente não conseguiu chegar no resultado que a gente queria. Concordo com vocês, Entende? e eu não sou uma pessoa de exatas, então quando eu vi essa parte de fórmulas, eu fiquei, ainda bem que isso não é Eu o meu amo, né? trabalho. Eu amo fórmulas, eu adoro fórmulas. Se você me der, é até engraçado, porque eu sou estatística, né? Então você vem com aquelas coisas assim, né? Que vem o somatório de tanto até tanto, daí vem aquele monte de formulazinha, eu entendo aquilo que é, né? Então por isso que eu falo assim, ali precisa ter um pouco mais, né? Tem que ter um treinamento básico avançado para poder usar. Talvez exatamente isso. Ali eu já vi que nessa última versões vieram algumas coisas que são mais facilitadas, mas ainda não estão tão facilitadas assim. Com Nas versões certeza, anteriores era pior. Era com bem certeza. pior. Agora já tem uns campinhos ali diferenciados que você faz meio que fórmulas básicas, assim, sabe? Que já traz meio que pronto, mas mesmo assim ainda é bem complicadinho. Vocês comentaram ali que vocês utilizam mais workflow em eventos. Esse processo para vocês tem algo que pode ser melhorado na integração desses dois componentes? Eu nunca mexi na integração. Quem fez a integração foi a Jéssica com o time da qualidade. Eu só mando brasa nas ocorrências, né, Dri? Só quando acontecem as ocorrências eu envio para tratativa. Então não É, vou conseguir ajudar. eu não sei se ali, pensando assim nas ocorrências, eu não sei, talvez eu teria que abrir e estudar um pouquinho melhor ali as opções que nós temos da geração dos eventos e não da ocorrência, tá? Mas assim, porque a gente usa as ocorrências para eventos. Talvez os eventos pudessem ser feitos de formas diferentes. Eu ter mais opções de eventos ali, tá? Porque a gente tem evento de e-mail, a gente tem evento de alertas ali, tem de workflow, daí eu acho que tem de plano de ação também, mas é uma coisa que a gente não mexeu mais, então nesse momento a gente teria que entrar, dar uma olhadinha, se aprofundar um pouquinho melhor, ver quais as possibilidades que ele tem, porque hoje eu digo para você que a gente não explorou isso mais, né? Dri, aquela questão que eu pontuei para você sobre você criar os eventos em massa e não trazer aquele íconezinho, você chegou a abrir um chamado para o SE? Porque eu não sei se é um bug. Ih, a Dri caiu. Como em massa DAI. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Na nova versão, o SE disponibilizou para você fazer modificações em massa das coisas. Uhum. Sim, Execução Deixa eu múltipla, né? achar aqui. Aprovação múltipla, né? Isso. Uhum. Aqui, deixa eu ver se no do clientes e cooperados eu tenho alguma. Me desculpe, gente, eu fui apertar para sair do mudo e apertei naquele verdinho que desliga tudo. Normal, que nem eu Eu vou sempre compartilhar faço, também e saio. Ai, que sempre raiva! Eu faço falei, eu isso. fui desmutar e caiu. Eu falei, misericórdia. Aqui, ó. Você tá vendo que só nesse daqui do scorecard ele aparece que existe um evento, certo? Uhum. Mas todos eles possuem um evento cadastrado. Ó. Ele já tem um evento cadastrado, ele deveria aparecer o ícone. Então, o que acontece? Agora, o SE deu a opção de alterar em lote. A gente vai por alterar em lote e cadastra aqui, ó. Evento, cadê o evento? Evento, ó. Nós cadastramos o evento e selecionamos todos. Vou colocar aqui, por exemplo, o 018.
nós mandamos para a próxima e selecionamos quais são os indicadores que a gente quer que esses eventos entrem. E mandamos para o próximo. Mesmo assim, mesmo cadastrando e ele já estar dentro dos parâmetros do indicador, ele não aparece esse iconezinho. Eu acredito que seja um bugzinho só, sabe? Porque ele deveria aparecer esse coisinha do evento aqui, ó. Uhum. Eu printei a tela aqui, tá, Dai? Pra eu confirmar isso com o Alan. Eu vou fazer um teste ali com ele depois. Uhum. E aí eu posso te dar um retorno depois sobre isso. Dai, mas É aquele isso que outro eu evento perguntei. ali Eu são acho que o mesmo tipo de evento ou é só evento de alerta? é evento de alerta. Todos eles têm o mesmo Todos são evento. só evento de alerta. Só que a diferença é que esse daqui eu cadastrei manualmente e os demais eu cadastrei em lote, porque daí eu percebi que tinha essa funcionalidade, entendeu? Uhum. Meninas, vou fazer uma pergunta, tá? Porque essa é a primeira vez que eu escuto falar em evento. O que é esse evento? Evento como se, assim, é um evento. Quando o indicador ele está fora da meta, você pode cadastrar um evento. Pode ser um evento de alerta para o responsável, tá? Você pode cadastrar, entra ali no evento só para mostrar ali, né? Ele é configurável, tá? É um evento, ó, gere um evento, né? Quando gerar automaticamente o evento após alguns desvios que você cadastra, qual é o desvio que você quer. Então, lá é a regra, você tem uma regra lá embaixo, ó, tá vendo? Um evento de desvio de medição acumulada quando ele for maior do que a meta. É para você fazer aquele acompanhamento do indicador, que a ferramenta faça o acompanhamento do indicador por você. Tá. Por você. Uhum. Então, ele facilita, porque daí ele já vai mandar a ocorrência. Por exemplo, já poderia estar mandando, se fosse o caso, a gente manda para a gente, mas poderia estar mandando para o dono do indicador, ele já fazer a ocorrência, já fazer tudo, sem eu ter a intervenção manual. O sistema vai acabar fazendo Entendi. isso para a gente. Daí você então diz o tá. que você quer. Tá? Daí ali, ó, gera evento somente no período de acumulação. Então ali você faz a regra do teu evento. Isso ajuda a gente a fazer o monitoramento e controle dos indicadores. Entendi. Tá bom, obrigada. Mas também é tudo assim, pro quanto maior, melhor, você tem que fazer um evento. Se for no acumulado, você tem que fazer um outro evento. Se for no período, você vai ter que fazer outro evento. Se for por e-mail, você vai ter que fazer um evento. Se for ocorrência, vai ter. Então, assim, um indicador pode ter lá 5 eventos cadastrados diferentes. Para cada situação, cada regra que você definiu para aquele indicador. E essa parte de eventos é a gente que gerencia, a gente que eu digo, no caso, quem cuida ali dos indicadores. Isso, daí você lembra que a gente tem aqueles indicadores Os de usuários alta... não mexem nessa Não, parte. aí dentro das nossas regras nós temos o de baixa criticidade, de média criticidade e de alta criticidade. Os de alta criticidade, um desvio já gera evento. Os de média criticidade, depois de 2 desvios. E de baixa só gera alerta. Tá. Só que o alerta é um evento também, É tá? um evento. Então todos eles são eventos. É, porque eu Então, via a vocês diferença falando é... ali, eu associava a ocorrência, né? Mas é o alerta se tiver mais, né? Entendi. Daí O que gera a evento, ocorrência. ele pode ser ocorrência ou alerta, né? Dependendo da criticidade. Entendi. Que nem, por exemplo, do plano executivo, nenhum deles gera ocorrência. Porque entende-se que a gente está fazendo status mensalmente, eles estão acompanhando, enfim, então a gente só gera alerta para todos, em caso de desvio, entendeu? Tá bom, obrigada. Entendi, sim. Tá no mudo, Isis. Tá no mudo. Clássico. E questão assim de valor. O que o desempenho entrega de valor para vocês? Olha, eu acho que nesse sentido que eu acabei de falar, ele facilita e dá agilidade à gestão dos indicadores organizacionais de todos os níveis, tanto tático, estratégico ou operacional. Então, facilita na gestão, a própria gestão, né, de visualizar os seus resultados. Para nós, também facilita a gente entender quais são os indicadores que estão dentro da meta, fora a performance organizacional por meio de indicadores, eu acho que isso facilita, né?
a parte de monitoramento e controle, que realmente, né, a gente não precisa fazer assim em planilha, né? Então, isso daí também, porque se você vê, nós estamos com quase 700 cadastrados, mais de 700 indicadores. Como que a gente ia fazer isso na mão? Então, assim, a ferramenta nos auxilia. E, né, pensando na gestão como um todo, a integração entre eu saber que aquele indicador ele monitora um processo. E esse processo, talvez ele tem que ter uma revisão, ou eu tenho que melhorar aquele meu processo, porque eu estou monitorando ele por meio do indicador, com todas as configurações que eu coloquei e defini, como as metas, como os eventos. Então, eu acho que para o gestor, e é uma coisa que eu sempre falo, isso facilita. Só que o gestor tem que entrar lá e tem que estar acompanhando, né? Não é só papel da ferramenta. Então, nós construímos os dashes, nós mostramos para eles, nós conseguimos dar essa visibilidade, aí vem as ações dele, por meio de plano de ações, por meio de ocorrência de melhoria, fazendo análise de causa e depois, né, fazendo as ações que ele tem que fazer para a gente alcançar o resultado da organização. Então, acho que o módulo vem muito para isso. Meninas podem complementar. Eu Acho que acho você que falou tudo, Jéssica. uhum. É justamente isso, a gente conseguir ter o acompanhamento de uma forma bem estruturada ali no SE, a questão assim, de bugs é muito baixa, quase não acontece. A questão de indisponibilidade do sistema também é muito difícil de acontecer. Eu acho que dentro desse tempo que eu tô na empresa nunca aconteceu, então isso também gera bastante valor pra gente, que não tem que ficar correndo igual doida. É, mas é justamente isso, é essa integração com os outros módulos e assim, a possibilidade, porque é um sistema que traz muitas possibilidades, é tudo muito parametrizável, a gente pode ajustar muita coisa, a gente pode colocar com base na nossa realidade e tudo mais. Eu só acho que ele tem que ser mais intuitivo mesmo, sabe? Mais dinâmico, mais atual. Mas no mais ele é bem interessante. Eu acho que falta um pouco daquela parte da simplicidade, né, Dai, talvez. Porque para várias coisas a gente navega muito, e talvez se tivesse coisas que, assim, fosse uma tela inicial mais fácil, mais simples. Vamos pensar assim, você quer a versão Intuitiva. expandida ou resumida, sabe? Algo que Uhum. eu tivesse essa possibilidade. Eu agora quero apresentar ele de forma resumida. Não, agora eu vou fazer uma análise. Então, na hora de eu fazer análise ou fazer um estudo, eu tenho que fazer a versão expandida, por exemplo, né? Então, ele dá essa possibilidade de você colocar. Vamos pensar que a gente fala de banco, né? Não tem tua página de favoritos inicial lá que você já tem um resumão de tudo. Então, e eu poder, de repente, poder configurar isso na própria ferramenta ali, o que eu quero o que mostrar, como que eu trabalho. Porque a gente pensa no nosso usuário lá final, muitas vezes, como eu falei para vocês na reunião anterior, ele tem que fazer análise crítica do indicador, não adianta eu colocar só a tabelinha, ele tem que ver o gráfico, tem que ter. Mas como que eu faço isso de uma forma mais simples para ele, né? Eu ia falar justamente isso que a Jéssica falou. Quando o usuário, por exemplo, entra em páginas muito frequentes, aqueles acessos rápidos que vão aparecendo, ou então buscas frequentes, a gente trabalha muito com busca de scorecard, né? As pessoas têm que. Elas sempre falam, Dai, mas não tem como eu salvar essa busca? E a gente não sabe nem explicar, porque mudou a versão, enfim, a gente também não sabe se tem essa funcionalidade, mas ele parece que não deveria ter isso muito mais fácil para a gente salvar a busca, entende? Deveria ter as funcionalidades muito à mão do usuário. Esse modular da tela inicial, que nem a Jéssica falou, né? O que você mais costuma frequentar dentro do SE já aparecer para você ali na tela inicial, tentar deixar mais prático para o usuário. Lembrando que a maioria desses usuários não é que nem a gente, que para nós, ele é a nossa ferramenta de trabalho. Para eles,
Eles, né, o que que eles fazem lá? Eles fazem liberação, fazem contratos, fazem outras coisas. Aquilo é o dia a dia deles. O uso da ferramenta é um uso complementar para a gestão dele. Então, nós estamos ali, porque é o nosso dia a dia, a gente faz cadastro de indicador, a gente faz monitoramento, esse é o nosso trabalho. Então, para ele já não é, ele é um adendo, né? Mesma coisa que, tem que procurar um documento da qualidade. O pessoal da qualidade usa todo dia. Eu, eventualmente, vou lá e vou consultar o documento da qualidade. Então, eu sou o usuário, mas é o usuário eventual, não é o usuário dono da ferramenta para minhas atividades do dia a dia. Com certeza. O que eu tinha de perguntar eram essas. Hannah, você gostaria de perguntar algo? Não, da minha parte não. Eu tô com um trabalho ali pendente para entregar para a Isis, que é um benchmark da parte do desempenho, que vai vir depois de 2 atividades aí grandes que eu tenho para entregar essa semana para o Tober. E tem bastante coisa para fazer no desempenho, assim, então vai vir um trabalho bem legal. Eu Já acho tá, ele já tá eu acho ele acontecendo. um monstrinho, assim, sabe? Eu É imagino até assustador. o risco. O risco eu acho que é pior que o meu, que o desempenho, eu não sei. O risco é um pouco mais complexo. Eu acho que o risco, porque assim, eu acompanhei um Se pouco as existe a meninas lá, possibilidade. sabe? E eu já vi o pessoal cadastrando, assim, então eu não sei. Realmente, lógico, sistemas não são sistemas simples, são sistemas complexos, porque você tem muitas variáveis envolvidas ali, né? Mas a gente tem que pensar exatamente isso. Para o focal pode ser legal, mas o usuário lá, para ele, Uhum. tem que ser simples. Exatamente. É que tem coisa que precisa da robustez, né? E o Uhum. desempenho, a Switch ela traz isso, que passa confiabilidade e tudo mais, até porque não é coisa assim, não é coisa qualquer que o desempenho traz, são indicadores, né? Parte estratégica da empresa. Mas tem muita coisa para fazer ali. Eu falo por mim ali, agora saindo um pouco da cadeira de PO, as primeiras semanas que quando eu entrei na Soft, que eu olhei o desempenho, eu falei, meu Deus. Tipo, foi assustador, tá? Porque eu pensei, será que eu sou tão boa assim que eu vou dar conta disso aqui? Então, tipo, o sentimento que a Dai trouxe, só que diferente dela, ela ia ser usuária, eu sou a pessoa que defende o negócio. Não, mas ela, né, aquela coisa, ela quase Eu pediu quase não demissão, né? estive mais aqui, viu? É, quase pedi demissão, porque eu Não, falei, não, isso não nem é passou. possível, gente, eu não sou tão burra, mas eu não entendo. É que nem o negócio da fórmula, eu não sou tão burra, gente. Eu estudo, ó, nesse momento eu tô estudando Power BI. E mesmo Uhum. assim eu não entendo a parte de fórmulas. É muito confuso pra mim, muito confuso. E eu não sou, gente, Não, Não, ele é complexo. Todos nós tem assim na área de educação, existem vários tipos de conhecimento, né? Talvez esse não seja o teu tipo de conhecimento, e aí, né, às vezes o não, trabalho pede ali, meu mas Deus, né? é por isso que a gente tem que pensar, quem vai estar utilizando a ferramenta, né? Porque Certeza. eu falo assim, poxa, eu odiava fazer consulta, fazer coisas de estatística no R, porque era linha de programação básica ali, linguagem de máquina, você tem que escrever a linguagem Uhum, básica. Eu odiava isso. uhum, Depois começou a vir outras ferramentas que eram mais fáceis, né? Ok, o pessoal usava tudo isso. Então, uhum. assim, você deixa de usar alguma coisa porque você acha muito difícil. Depois que você já Uhum. fez umas 50 vezes, você até faz. Mas Isso, não é legal, não é vamos dizer assim, intuitivo. não é Ah, fácil, né, a gente sim. utilizar, E sabe, só fazer. falando um pouquinho do histórico, ele até comentei isso com a Isis ontem. É, existia um perfil na Soft que era os POs serem técnicos. E existe uma mudança na Soft acontecendo desde o ano passado, final do ano passado. Eu entrei na Soft em março, mas eu estava em processo praticamente de contratação desde novembro. Então, né, conversando, eu estava me desligando da empresa, enfim. E aí a pegada da Soft é trazer pessoas que não são técnicas, porque a pessoa que ela tem cabeça técnica, geralmente ela constrói algo que é mais complexo, porque ela vai pensar no, é mais fácil tecnicamente, mas ela não vai pensar no quanto é intuitivo. Eu trago coisa para o Ala que eu sei que é mais complexo, mas eu falo, é isso que eu quero. Agora, como vai fazer? A gente vai achar os Sim, caminhos. aí que vem o lado do designer. Eu sempre falo, você tem que Exato. pensar como um designer. O Isso. designer, quando ele vai construir algo, faz isso para facilitar. E tem Uhum. que ser realmente, a partir do momento que você olha um negócio, você tem que saber para que aquilo serve. Você não Exatamente. pode ter que pegar. É que nem um dia eu falo assim, eu recebi um Uhum. brinde. Uhum.
Sério, eu recebi o brindezinho lá, e eu olhava aquele brinde, gente, o que que é isso? O que que é Já não isso? veio com Daí manual. você podia ter mil e umas utilidades, mas eu olhava, o que que é esse brinde que eu ganhei? Depois eu fui descobrir, depois de tudo, que eu acho que era um negocinho de você segurar fio de carregador de celular. Mas Sim. eu olhava aquele negócio e eu não entendia. Então é essa percepção que eu estava falando da Dá. Você olha a ferramenta e não sabe como usar. Por quê? Porque não E teve um olhar de designer, teve um olhar do sim. técnico, daí você não tá vendo lá. É a mesma coisa que você, lógico, hoje tem um disquetinho lá em cima, né? Tem a ferramenta e tal. Mas se tivesse uma outra coisa que não fosse um disquete lá em cima para você salvar, você ia saber que aquilo ali salva? Quem não é da época anterior, que não usava disquete, talvez não saiba o que que é aquele Exato. disquetezinho ali que tá. O que que aquele disquete tá fazendo ali? Para que que serve? E Né? foi Porque. Só foi o que sabe eu falei porque pra isso Isis, vai né? sendo repetido nos sistemas e, né? Exato. Isso virou Tipo, como se fosse sempre um foi símbolo assim. padrão. Exato. É, Isso um é símbolo algo que padrão, eu. mas ele não sabe por que que aquilo é Isso. aquilo, Isso. Se eu né? colocar um coração, que é para salvar meu coração, as Ele pessoas vai vão achar que é entender. curtir hoje, Quer né? curtir? Ele vai achar que Né? você vai curtir alguma coisa. Isso. Então, E foi o que eu falei para Isa, assim, o desempenho ele nunca vai ser um OKR porque as metodologias elas são diferentes diferente. e o desempenho o BSC ele é mais complexo. Tu precisa ter um antes, existem componentes que não vai precisar de consultoria, outros realmente vão precisar, mas dá para deixar mais simples, é isso que a gente tá buscando. E também falei ontem para Isis, né? Esse trabalho que está sendo puxado agora não é uma prioridade da Hannah, tá? O Tober ali, meu coordenador, tem outras demandas e eu tô puxando isso com a Isis porque eu acho que é importante, porque falei isso pra Isis ontem. Eu preciso aproveitar esse meu olhar não viciado. A partir do momento que eu começar a viciar o meu olhar, eu tenho certeza que eu não vou achar tão mais complexo. E já tem coisas que eu já, tipo, quando eu entrei, era assustador, hoje em dia já não é mais. Então, assim, eu preciso aproveitar que ainda tem um olhar não viciado ali na complexidade para fazer esse trabalho acontecer, sabe? Não vai ser da noite para o dia, obviamente, porque a gente precisa ali da área de UX para fazer muita coisa, mas existem trabalhos em paralelos acontecendo ali na parte central de tarefas e tudo mais, então vai sair um trabalho muito legal daqui, né? Se eu posso E garantir. nesse sentido, assim, né? Provavelmente vocês têm mais empresas que trabalham com mais módulos, porque a gente Sim. percebe. Uhum. Qual que talvez seja um problema nosso? Nós somos o focal do módulo de desempenho, mas não necessariamente a gente conhece todos os outros módulos. A Ali que conhece um pouco mais de projetos, eu conheço plano de ação, mas se a gente tivesse um olhar mais geral, Uhum. talvez ali a nossa criticidade fosse diferente, porque a gente ia ver possibilidades em outros módulos que talvez a gente não está vendo aqui. Uhum. Ou E não, ou vai achar facilidades, tão né? simples. É É. que eu já acho que também tem um outro lado. Quando a galera conhece mais a suíte, os usuários, eles já estão tão habituados com a suíte que eles circulam entre um componente e outro com muito mais facilidade. Mas se eu, por exemplo, que nem eu falei para É. vocês, eu fui lá no de risco, meu Deus, Sim, é mais complexo. sabe? Eu me assustei. Daí, assim, quando eu vou lá, de repente, no de documento, já acho mais simples, sabe? Então, assim, só que eu não conheço todos, assim, mais a fundo, no sentido até da parte de Sim, configuração, para entender se aquele meu olhar, ele é simples, mas não é bem assim. Não é bem sim, assim. sim. Um spoiler é que o mesmo criador de desempenho é o de risco. Ixi, então aí, ó, desculpa, Explica ferrou. muita coisa. Eu nem posso dizer quem é. Então assim, existe muitas coisas que têm explicação, então, né? Então, tá Não, explicado. mas brincadeiras à parte, assim, quando o Tober entrou na empresa, né, faz algum tempo, o desempenho era isso aqui, não tinha cliente, era meio que dado de graça, assim, era tipo uma OKR da vida, não tinha cliente, e hoje muito do que é o desempenho é graças ao Tober, assim, porque o cara, ele é um gênio, né, meu chefe aqui, o cara é muito inteligente, só que daí tem essa complexidade ali, porque na época provavelmente fazia muito sentido algumas coisas que hoje já não faz mais, porque se a gente olhar as ferramentas, hoje em dia é muito mais intuitiva, mais amigável, há alguns anos atrás não tinha essa pegada em nenhuma ferramenta. Então a Mas, suíte agora precisa mas acompanhar. você pode Não, você ver, não vê ó. o SAP, né? Uhum. Você Exato. pode ver o SAP. O SAP é um monstrinho também, né? Que nem fala. As pessoas tinham que Sim. fazer cursos bem Aham. extensos para poder entender e pessoas Uhum. especialistas eram Uhum. contratadas
para configurar a coisa no SAP e era assim, era natural, Uhum. né? Só que O hoje SAP, em eu dia tem ouço o SAP, me muita, dá muita arrepio. ferramenta no mercado. Tem muita ferramenta no mercado que tá com essa pegada de ser mais Isso. intuitivo. Então, isso hoje é um diferencial, né? As Mas pessoas a não têm gente. mais saco, sabe, com IA, principalmente, não tem mais saco de ficar demorando muito tempo para fazer uma mesma atividade, sabe? Não, e aí a gente tem que pensar o seguinte, porque até que ponto eu posso deixar isso mais simples? Porque vamos pensar, né, Dai? Nós que estamos vendo os negócios lá dos indicadores. Lá, vamos pensar nos OKRs da vida que a gente está fazendo lá, a gente está pegando os indicadores lá. Eu tenho alguns indicadores, por exemplo, que eu consigo realmente ver se ele cumpriu a meta dele acumulada. Outros Uhum. é no período. Outro é cada ocorrência é uma ocorrência. Daí, vamos pensar, se eu não tivesse toda essa possibilidade dentro do indicador de fazer essas medições, período, acumulado, não sei o que, de faixa, talvez eu não ia conseguir ter uma resposta daquilo que eu preciso apresentar. Então, a gente entende que cada indicador, ele se comporta de uma forma, e daí, né, pensando nessa complexidade, é muito difícil eu hoje não conseguir encaixar uma necessidade minha de tipo de indicador dentro daquilo que eu tenho hoje na ferramenta. Talvez se ela fosse mais resumida, eu falei, isso aqui eu vou ter que fazer o controle manual. Eu vou ter que fazer um outro tipo de coisas paralelas. Então, assim, ele é tão complexo porque ele consegue, de certa forma, tá trazendo várias possibilidades aí. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei. É um ponto de atenção, De né? reflexão. Aí que É. entra o A Isis, equilíbrio. a Isis do futuro e a Hannah do futuro também estão com Falei, a gente vai desafios de mão gigantes dadas. por aí. Mas Mas, vai ser muito, vai meninas, ser um trabalho legal. muito obrigada pelo tempo de vocês, foi muito rico, até assim dando expectativas de prazos para vocês. Eu vou entrar de férias sexta-feira, Ao tipo, finalmente, delícia. né? E aí, Delícia. assim, imagino que lá para o final de agosto, início de setembro, eu vou chamar vocês de novo para vocês verem o que que a gente deu a partir de todas essas entrevistas, a partir de todos esses estudos. Uhum. E aí vocês Porque vão poder dar pitaco também. é bem interessante, porque assim, o que que acontece muitas vezes, né? A gente recebe uma versão para homologar, tá? E a gente nem sabe o que está vindo naquela versão, não sabe quem que foi o cliente, de repente, que pediu, ou o que que a Soft Expert está trazendo. Então, assim, a gente, poxa, eu já vi piorias, tá? Não vi melhorias, já vi piorias. Poxa, ficou de. Sempre tem. Né? Então, assim, eu falo assim, às vezes as pessoas fazem piorias. E por que que mudou isso? Né? Então, assim, entender de repente a essência disso, porque, eu fiz assim porque agora. Então, às vezes, assim, a gente entender até o que está vindo, o propósito disso, né? Facilita até para a gente daí entender uma homologação, fazer os testes naquilo que a gente já tem dentro de casa. Então é legal você saber esse tipo, olhar esse roadmap aí, né? Que tem Legal. pela frente. E Sim. vocês não só estão entendendo, como estão ajudando a construir. Então, com certeza vai ter ali o DNA de cada uma de vocês, e de todos os nossos clientes, porque várias coisas vocês repetiram, né? Então, vocês estão nos ajudando a construir também. Tem Bom. Unimed Curitiba ali. Tem desde 2016, 17. Tem uma história aí. Tem uma história aí, já vai completar, ó, se eu olhar aí, já vai completar 10 anos, né? Pois é. Mais alguma coisa, meninas? Era isso? Tudo bem? Tá bom. Muito obrigada. Uma ótima semana para vocês. E eu Obrigada. vejo vocês daqui a algum tempo. Tá, boas Obrigada, férias, tá bom? Obrigada, Obrigada, boas Obrigada. férias. Tchau, tchau. Tchau, até.